Muito bem. Vamos só conferir se a tela está compartilhada, André e Vanessa. Tá sim, Jader, manda bala. Chegou? Beleza, então. Pessoal, conforme a gente falou na abertura, nosso propósito é muito claro aqui em explanar para vocês uma nova solução da GovBR direcionada ao governo digital. Nós queremos ofertar isso para vocês e dar clareza do nosso caminho, né? Por que que nós estamos oferecendo uma nova gestão, uma nova solução no caminho da transformação digital e entender também o caminho que a gente percorreu para chegar até aqui, né? Tem fatores relevantes que nós estamos enxergando no mercado e que a gente quer trazer aqui para não falar somente de um processo digital ou de um governo digital e contextualizar isso de uma forma mais profunda, né? Para que tenha clareza aí da nossa direção e não somente a gente vir aqui, como eu e o André, apresentarmos os sistemas propriamente ditos. Então, essa conversa ela tem um PPT para a gente ficar balizado no mesmo cenário e, a partir disso, a gente vai estar falando também e mostrando os nossos sistemas, ok? Então, existe um caminho extremamente relevante que vem sendo percorrido há muitos anos já, estou falando aí mais de 10 anos, 15 anos, talvez mais até, que é um caminho de onde se busca um governo digital, mas no começo a gente não entendia dessa forma que a gente estava buscando um governo digital. A gente queria melhorar nossos processos. Então, a primeira etapa que a gente acaba percebendo que é um caminho natural, a gente veio de sistemas individuais para resolver controles, formulários que a gente tinha. E a gente precisava levar eles para um caminho de solução de gestão, um caminho de sistema natural. E isso nos levou para uma outra necessidade, que é a básica eliminação dos papéis. A eliminação dos papéis, a gente oferta como solução há algum tempo já, num caminho que a gente tem ali de processo digital, onde a gente consegue eliminar o trâmite de papel interno e externo e oferecer uma dinâmica melhor em comparação ao início do processo de governo digital. Porém, o processo digital sozinho, ele não é suficiente. A gente precisa ir além dele. E aí a gente vai e olha e observa que nós precisamos do caminho da transformação digital, que vem a unir, a caminhar na direção de pegar todos os sistemas de gestão utilizados no município, centrado no processo digital, e esse caminho, com sistemas de gestão que concentram no processo digital o seu funcionamento, mais conectado, mais inteligente, eles é que vêm a trabalhar e nos permitir ter um funcionamento realmente transformador. A nossa visão ela é muito clara nesse aspecto. Entregar uma plataforma única com o processo digital no centro, que unifica todos os sistemas de gestão. Ao mesmo tempo, entrega uma experiência moderna e fluida, tanto para o servidor quanto para o cidadão. Então, para o servidor público, significa que os processos estão automatizados e conectados, uma interface mais simples e padronizada, menos burocracia, redução de erros operacionais e mais agilidade nas rotinas diárias do seu o dia a dia natural. A transformação digital, ela vem nesse foco unificando sistemas de gestão com o processo digital. E é isso que a gente quer explicar, é essa diferença. Não basta eu ter aqui na beirada, digamos assim, uma solução de processo digital que não está acoplada, que não está funcionando de forma integrada, coesa com os sistemas de gestão. Isso gera retrabalho. E a nossa proposta de valor é ter uma única solução nesse caminho, nessa jornada que é a transformação digital, e é isso que a gente vem apresentar aqui, ok? E nenhuma solução pode caminhar sozinha, né, Jader? Não pode, não pode. É extremamente necessário que elas estejam conectadas, que elas estejam literalmente unidas. E é isso que a gente quer colocar para vocês aí. Essa solução, para estar unida, para estar conectada, ela vem com a nossa proposta do Cidade 360. Então, imagino que vocês ainda não tenham ouvido falar desse nome ou se viram nas nossas redes sociais, a gente começou a divulgar isso recente agora.
nós temos uma nova geração de produtos, uma nova geração inovadora, integrada, e ela vem a unificar esse funcionamento. Por onde a gente começa? O primeiro ponto de destaque que a gente começa é tendo um login único. Então, não mais faz sentido que se tenha logins para processo digital, logins para um sistema tributário, de arrecadação, né, uma contabilidade ou outro qualquer. O sentido que existe é que seja uma plataforma unificada com um login único. Então, eu vou nesse local, que é o meu novo local de acesso e de funcionamento, e tem um login único. E nesse meu novo local, eu posso acessar até com o login do governo federal. Obviamente que eu tenho que ter permissão interna para funcionar, mas a gente oferece também aqui a gestão e funcionamento no login do governo federal para facilitar esse acesso. Assim, quando a gente olhar para o novo portal de serviço que a gente já vai falar, o cidadão também se conectará através do seu login do governo federal. E isso facilita muito a vida, né, André? Ah, com certeza, né? Pois o cidadão não vai precisar fazer nenhum cadastro para utilizar o portal de serviço. Ele acessa com o login do governo federal, igual ele já faz, né, com outras aplicações do governo federal hoje em dia. Muito bem. Uma vez eu estando logado, eu tenho acesso a todos os sistemas que o meu privilégio me permite acessar. Então, a novidade que vem aqui também é, eu tenho condição de ofertar um funcionamento onde todo o ambiente que é utilizado pelo servidor público, ele está agora fácil e de amplo acesso. Se eu tenho contabilidade, eu tenho login, eu já consigo acessar por aqui. Se eu também tenho acesso ao tributário ou ao planejamento, eu já tenho acesso por aqui. Se existem tarefas que estão direcionadas para mim, então eu já as enxergo nessa parte inferior do novo processo digital. Então não se preocupe em enxergar essa tela agora, porque a gente vai acabar apresentando ela de uma forma mais ampla ali na frente. Mas veja, unificação de todos os sistemas de gestão com o processo digital. É isso que a gente acaba tendo nesse formato. Quer dizer que o usuário ele loga uma vez só na plataforma e acessa qualquer produto, Jadro. Exato, André. Uma vez só, um login só e tudo está disponível para uso. É isso que a gente começa a ofertar com a plataforma Cidade 360. E aí nascem os novos produtos dessa nova gestão também, direcionados e focados, né? Que é o produto de processo digital, que é o caminho da transformação digital. A gente enxerga ele dessa forma porque ele vem a viabilizar que os processos realizados tanto internamente na entidade quanto com o cidadão, eles têm esse nível de interação e permitem, então, essa ferramenta robusta que nos direciona para esse caminho da transformação digital. Como processo digital, a gente tem que entender que ele vem a resolver lacunas do tipo comunicação interna, onde memorandos, circulares, os ofícios externos são todos enviados a partir daqui, acaba o papel. Toda a tramitação interna dos processos administrativos, processos de compra, processos da área de pessoal, as assinaturas digitais, os documentos que precisam ser assinados, encaminhados, né? Então, toda a gestão e o funcionamento administrativo, ele vem para essa ferramenta de processo digital, certo, André? Perfeito, né? E tudo isso diretamente integrado com o nosso portal de serviços. Então, eles são unidos como unha e carne, né? O processo digital, ele alcança o portal de serviços e o cidadão acaba tendo uma nova porta de acesso, onde ele vai encontrar todos os serviços ofertados pela entidade para com ele. Então, desde informações dinâmicas que a gente vai conhecer, que esses cards que estão na tela aqui no portal de serviços, vem a facilitar. O cidadão entra, ele se identifica como um cidadão do município, então, naturalmente, todo o arranjo que está relacionado a ele nos sistemas de gestão, seja débitos tributários, empresas, imóveis, se ele for um fornecedor, tem os empenhos, né? As interações de ouvidoria, de lei de acesso à informação, ou seja, todos os processos que ele abre a partir do portal de serviço. Um simples, André, lâmpada queimada numa rua, vem aqui e avisa, né? E vai acompanhar esse processo até o final.
Ah, precisa assinar um documento. Quando o servidor encaminha um documento que requer a assinatura do cidadão, aparecerá facilmente aqui. Então, o portal de serviços é uma ferramenta extremamente fácil de lidar e extremamente robusta em termos de levar informação para o cidadão. E ela não está sozinha nessa missão, André. Ela vem com o que junto aí? Vem acompanhado do nosso novo assistente virtual, né? Esse assistente, onde a gente vai entregar os serviços públicos direto no WhatsApp do cidadão, o canal de comunicação mais utilizado pelos brasileiros. Então, a gente viu no mercado, né, uma estratégia de não desenvolver um aplicativo, até porque o cidadão não quer baixar o aplicativo do município, né? Eles acham que ocupa o espaço, enfim, pouco usam, e o WhatsApp está ali na mão de todo mundo. Então a gente desenvolveu em parceria com a Meta, né, integrações com a nossa plataforma, e a gente consegue entregar todos os serviços do portal de serviços, da carta de serviço do município, direto na mão do cidadão, mas a gente vai falar sobre isso mais na sequência, né? Mas o importante é que a gente já tem uma solução que funciona direto no WhatsApp, totalmente integrado com os nossos sistemas de gestão. Perfeito. Isso vem ao quê? Tirar as filas. As filas têm que deixar de existir fisicamente, né? E o assistente virtual ele também vai no horizonte do funcionamento interno para o gestor. O gestor também poderá pedir facilmente como é que está o meu índice de saúde, de educação. Então, tem vários indicadores que a gente utiliza dentro dos sistemas de gestão que o assistente virtual também vem a oferecer uma rápida resposta e inteligente, né, para facilitar essa interação com os gestores do município, certo? Esse é o pacote básico assim que compõe essa nova oferta, né, de produtos da GovBR, ok? É importante que a gente use esse momento aqui para falar um pouquinho, por que que a gente fala que processo digital sozinho, André, não é tão robusto quanto a uma transformação digital que conecta com sistemas de gestão, né? A gente tem que explicar isso um pouco melhor. E essa tela, que a gente vai navegar nela depois, mas essa tela ela vem a dar um pouquinho de começar a explicar isso um pouquinho para vocês. Veja, depois o André vai explicar o funcionamento de processo digital, quais são as capacidades que ele tem, funcionamento por etapas, enfim, né? Tem uma linha do tempo bacana. Mas olha só o que está destacado em azul. Em uma determinada etapa, ali pré-definida, de acordo com a realidade de cada município, aqui a gente está falando de 4 etapas, 5 etapas simples de dispensa por limite. Em dado momento eu posso empenhar, posso liquidar, posso pagar. Se isso acontece numa linha do tempo próxima, a gente pode definir que tanto o empenho, liquidação e pagamento vão acontecer juntos, mas aqui o empenho, a emissão dele, a liquidação, ou o pagamento através de ordem bancária, o cheque, ele pode acontecer sendo orquestrado pelo processo digital. E aí, quando há necessidade de estar no processo digital, mas tem que estar na hora de fazer o empenho daquele processo, o que vai acontecer? A emissão está na tela, clicou na emissão, a tela de emissão de empenho vai ser acessada a partir do processo digital. Então, isso é a robustez da transformação digital. Eu ser orquestrado por um processo digital e, num dado momento, eu poder acionar uma rotina de um sistema de gestão, como o AR, que é o tributário, como gestão de pessoal, como de contabilidade, que faz a execução orçamentária, ou de licitações. Então, esse é o dinamismo que a gente vem a dar aqui com essa conexão, essa unificação de sistemas de gestão ao processo digital materializado nessa tela. É um exemplo muito fácil de a gente pegar essa compreensão, né? Não há mais a necessidade de mudar o sistema para poder sair do processo digital para ir na contabilidade, fazer uma ação e voltar no processo digital, porque a tramitação, o funcionamento, ele se dará a partir do próprio processo digital. Certo, André? Certíssimo, Jader. Agora vamos falar um pouco sobre o nosso novo assistente virtual, né? A gente traz aqui então os nossos serviços na palma da mão do cidadão, né? Serviços públicos diretamente no WhatsApp, o canal de comunicação mais utilizado pelos brasileiros. A gente foi nessa linha, né, nessa estratégia de desenvolver uma parceria junto à Meta e entregar os nossos serviços, né, os nossos sistemas direto no WhatsApp, para que a gente não tivesse que desenvolver um aplicativo que daqui a pouco o município vai ter muito custo para que o cidadão faça adesão, né? Através de marketing, campanhas, e a gente sabe que o cidadão ele não quer baixar mais um aplicativo, ele não quer ocupar espaço do celular dele com um aplicativo que ele vai daqui a pouco utilizar muito pouco.
Então a gente trouxe todos os nossos serviços, né, os serviços que vão estar embarcados no portal de serviços, no processo digital, né, os serviços do nosso sistema de gestão. Vocês vão perceber agora que não vai ser mais necessário muitas vezes o cidadão ter que protocolar alguma coisa para pegar uma certidão, enfim, ele vai fazer isso tudo direto no WhatsApp, na palma da mão dele. Como é que funciona? Então é apresentado para o contribuinte a carta de serviço do município e ali ele vai poder solicitar a isenção de IPTU, vai poder solicitar certidões negativas, ele pode solicitar o demonstrativo de valores. Isso tudo, a nossa IA, ela vai consultar os nossos sistemas e trazer essa informação ali direto para ele, sem necessidade de ter que envolver um servidor para fazer isso. Mas eu vou mostrar para vocês mais na sequência, né, demonstrando isso. Além disso, a gente conta também com uma consultoria especializada em governo digital, né, porque a transformação digital é uma jornada, não é apenas a implementação de um software ou tecnologia. E a gente sabe que a rotina da gestão pública é intensa, que qualquer mudança ela precisa ser feita com responsabilidade. Por isso a implantação da nossa solução ela é planejada de forma gradual, com baixíssimo impacto nas operações diárias. Né? O nosso modelo ele garante que a equipe continue trabalhando normalmente, enquanto cada etapa dessa transformação vai sendo implementada, vai sendo executada com segurança. Né? Em momento algum vocês vão ficar sozinhos, a nossa equipe vai estar sempre com vocês durante toda essa jornada. E a gente separa isso em 3 simples etapas. Levantamento e diagnóstico, onde a gente vai até o município, a gente conversa com vocês, a gente senta com cada servidor para entender cada processo que a gente vai desenhar, a gente configura a plataforma e faz a capacitação. Dessa forma, a gente consegue entregar o mais alto nível de transformação digital nas nossas consultorias de governo digital. Muito bem, André, perfeito. Então, a nossa proposta de valor, né, nessa breve apresentação, introdução que a gente está fazendo para vocês, é essa unificação. A solução de governo digital ela é uma plataforma que realmente é inovadora, integrada, ela vem a redefinir essa relação da administração pública com o cidadão. Então, a gente não fala apenas da digitalização. É por isso que vem essa composição de, de produtos, vamos assim chamar, né? Que é a transformação digital, é o portal de serviço, o assistente virtual e o nosso serviço, que é a nossa consultoria para a transformação digital. Porque ele é que vai dar segurança para que você consiga empenhar essas atividades que são tão desafiadoras na direção da transformação digital. E isso é uma verdadeira transformação digital, né? Não é uma beirada ou um pedaço ou outro. Então, olha para dentro de uma forma muito abrangente, com os sistemas de gestão, com a solução de transformação digital, olha para o cidadão lá com o portal de serviço, com o assistente virtual, né? E nós estamos apoiando essa jornada nesses dois aspectos, né? Nesses dois prismas, de uma forma muito eficiente, como é costumeiro da nossa parte. É assim que a gente trabalha. Certo, pessoal? André, a partir de agora, essa foi uma breve introdução para conectar vocês com o que a gente vai, de fato, apresentar. Né? Espero que tenha ficado clara essa introdução. Por que, que a transformação digital é mais relevante do que apenas um processo digital? E agora, o André e eu, nós vamos navegar um pouquinho para vocês entenderem a solução. Começa por aqui quando a gente fala do login. Então, veja, nós nem vamos falar nesse momento ainda do institucional que está aparecendo na tela para vocês, que é o site do município. Nós ainda não estamos falando dele hoje aqui, mas a gente está falando do portal de serviço e do acesso como servidor ou como cidadão. Aqui, eu sou servidor público, eu posso me logar. Se eu sou cidadão, eu também vou poder me logar e, naturalmente, vou ser direcionado para o portal de serviços. Veja, conforme o privilégio do acesso da pessoa aqui, ela vai poder entrar nos sistemas de gestão. Se eu sou servidor público e tenho privilégio para isso, para acessar contabilidade, para acessar processo digital. Se não, se eu sou apenas um cidadão, eu vou naturalmente me logar apenas como cidadão. E aqui entra o privilégio de também poder usar o login do governo federal, que é muito eficiente no portal de serviço para o cidadão. Facilita muito essa dinâmica, né? Então, esse contexto feito, este login que vai acessar, óbvio que aqui são dados fictícios, né? O CPF é fictício, mas se esse CPF ele tem privilégio de acessar a contabilidade, o AR, que é o tributário, gestão de pessoal, ele assim vai ter. Então, vamos entrar, André, aqui, e a gente vai perceber que já no acesso, veja, pessoal, nas caixinhas que são os últimos módulos acessados. Processo digital, gerenciamento de sistema, gerenciamento de conteúdo, contabilidade pública, cadastro global, patrimônio, compras e materiais, gestão de pessoal. O que é isso, então, que a gente está olhando? É uma mistura,
É uma mescla. É uma mescla de produtos que nasceram agora, da nova geração, com os produtos que nós tanto damos ênfase numa vida inteira de gestão pública, que tanto nos dão qualidade como a contabilidade. É verdade falar e sempre trazer que a nossa contabilidade, nossos clientes sempre ficam extremamente bem posicionados. Normalmente somos os primeiros clientes no ranking do Siconf. Para quem é mais da contabilidade, está entendendo essa fala que eu estou fazendo. É um ranking federal de qualidade da informação contábil. Então, a gente tem muito valor lá na contabilidade e a gente precisa dela. É ela que faz a contabilização, a emissão de empenho, a liquidação, entre tantos outros movimentos, mas ela está aqui. Ao mesmo tempo, algo novo como o processo digital está aqui. E na parte inferior, eu, logado como Maria Silva agora, nessa apresentação, a Maria tem atividade para fazer. Então, o que acontece? De cara, a gente já percebe que esse aqui é a tela de apresentação da plataforma do Cidade 360. Lá na parte superior, se eu tivesse alguma assinatura para fazer, eu já conseguiria ver. Que assinatura? Ué, assinatura digital, né, André? Então, se a gente vai lá no botão lá de assinatura, naquela atualização, ó, tem a assinatura digital para fazer. Já estou enxergando tudo aqui, né? Então, essa facilidade de estar num lugar único, centralizado, com todos os sistemas de gestão e a robustez da plataforma, com todo o suporte que ela dá de cadastros globais, são cadastros únicos, né? Com gerenciamento da aplicação de uma forma muito abrangente. Aqui a gente gerencia os certificados de assinatura digital, gerencia o envio de e-mails, de notificações, gerencia a construção. O André vai falar um pouquinho de formulários dinâmicos que são utilizados lá no processo digital e no portal de serviço. Então, é um dinamismo novo. A nova plataforma Cidade 360 ela é um guarda-chuva que traz tudo para debaixo dela, com um login único e com a experiência das novas soluções em funcionamento. Então, esse é o sentido da transformação digital. E quando vocês compreenderem depois o portal de serviços, vai ficar mais tangível ainda essa parte aí que a gente está posicionando agora, tá certo? Então, essa é a junção do login único com o acesso de todos os sistemas da GovBR embaixo desse guarda-chuva. Certo, André? Beleza, a partir daqui então vamos apresentar para a galera o processo digital, nosso novo produto embarcado dentro da plataforma Cidade 360. Vou entrar aqui com o usuário Maria Silva, né? Já estou logado na plataforma, simplesmente escolho o produto que eu quero acessar e estou dentro dele. Ó. Essa é a tela inicial do processo digital, né? Bem semelhante a um serviço de e-mail, já foi construído dessa forma para que os servidores tenham familiaridade com o uso da ferramenta. Aqui vocês observem, né, que temos 4 abas. Abas meus são todos os documentos que foram encaminhados aos meus cuidados ou para o meu setor e eu assumi. Aqui eu tenho os documentos que foram encaminhados para o meu setor. Percebam que eu estou em vários setores, né? Então eu consigo visualizar todos os processos que foram encaminhados para todos os setores dos quais eu faço parte. Eu não preciso sair dessa tela e ir em outra, não. Eu tenho tudo aqui, posso filtrar pelo destino para saber para qual dos meus setores foi encaminhado. Um exemplo, né? Se eu estiver numa comissão de sindicância e também sou da contabilidade, eu posso acessar todos os processos desses dois setores nessa mesma tela. Aqui eu tenho uma aba despachados para todos os documentos dos quais eu já dei andamento e a aba encerrados para os processos dos quais já chegaram ao fim, mas eu posso reabrir a qualquer momento para voltar a dar andamento nele, incluir novos anexos, despachar ou até mesmo interagir de outra forma. Tá? Aqui em setor, percebam que todos os documentos que chegam para o meu setor, eu posso definir o responsável. Né? No momento que o responsável é definido, esse processo fica aqui agrupado nos meus. No caso aqui, eu tenho 33 processos dos quais eu assumi, dos quais foram encaminhados para mim, diretamente para minha pessoa. Né? A gente traz esse conceito agora da pessoalidade aqui dentro. E eu posso estar dando andamento nesses processos na sequência e todo mundo identifica também que esse processo está comigo. Aqui essa tela principal ela se divide na identificação dos processos. Então aqui eu tenho o processo digital número 147, 148. Aqui eu vou ter também memorandos, ó, memorando 65. Poderá ter análise de projeto, uma infinidade aí de documentos que podem tramitar dentro da plataforma. Para fazer um novo documento, muito simples, né? Basta vir aqui em novo e escolho ó, se eu quero abrir um processo digital, um memorando,
um ato legal, uma portaria, por exemplo, né? A gente tem uma busca rápida aqui, onde eu posso procurar os documentos através de uma palavra-chave, posso estar procurando o documento pelo número e ano. Se eu só souber o número, por exemplo, vamos pegar aqui o processo 75 e não informar o ano, ele vai me trazer o processo 75, ano 2025, 2024, o que houver no setor de vocês. Deixa eu limpar isso aqui. Quero mostrar para vocês também aqui no avançado, a nossa busca avançada, onde vocês podem procurar por número de identificação, requerente, por roteiro. Então, o que é isso aqui? Eu posso buscar um processo por uma etapa específica desse processo. Então, se eu quiser pegar todos os processos que estão na etapa, por exemplo, elaboração de ETP, e mandar filtrar, ele vai trazer para mim todos os processos que estiverem nessa etapa. Beleza? Aqui eu posso filtrar também por assunto, por origem, por destino, por responsável e também por tags, né? As tags são uma espécie de post-it digital. Temos aqui, ó, financeiro, prioridade, atendimento. André, a gente pode criar tags customizadas, né, da forma como for necessário. Tá? Aqui a gente também tem como ordenar os nossos processos. Então eu quero visualizar por última ação, por número do identificador, por data de abertura. Eu quero ver, por exemplo, os que foram abertos por último primeiro ou os que foram abertos primeiro. Né? Então ele vai trazer nessa ordenação. E aqui a gente tem também a ordenação por prazo. Então eu vou visualizar os processos que estão mais próximos de vencer. Tá? Então a gente consegue fazer esse controle por aqui também. Posso selecionar vários processos, né, e fazer ações em lote, bem como também posso acessar por aqui a pasta digital dos processos, ou seja, vai me trazer todos os anexos que estão dentro desse processo. Eu abro aqui, ele já me traz a lista, né, a relação de processos de anexos desse processo. E eu tenho aqui também como fazer ações no processo a partir da tela principal. Aqui em assunto, eu tenho um resumo do documento. Então, se eu descer aqui, ó, ele vai me trazer a descrição de abertura, a descrição do último trâmite, quando foi o último acesso, se houve eventos como assinaturas, anexos, despachos. Aqui eu também tenho informações da origem, né? Então, qual foi o requerente, para quem que foi encaminhado, quem é o responsável e a última ação, se há prazo e a situação do processo, se ele está em aberto, se ele está tramitando ou se ele daqui a pouco está aguardando um pagamento. Aqui a gente pode fazer o cadastro de documentos, então a gente pode relacionar aqui, né, os documentos como tipo, formato, relacionamento, espécie. A gente já traz o conceito de GED para dentro da plataforma, né, a gestão eletrônica de documentos. Podemos configurar roteiros, que são as etapas dos processos. Então, um processo de dispensa por limite, por exemplo, tem 5, 6 etapas, a gente configura aqui e o processo ele obrigatoriamente passa por essas etapas. Podemos criar os assuntos, são serviços que serão disponibilizados, são os processos que serão tramitados. Temos as tags e os modelos de texto. Os modelos de texto são aqueles modelos pré-definidos para que vocês não tenham que ficar redigitando toda vez que vão fazer uma resposta ou que vão criar um novo documento. Para criar um novo documento, falei para vocês, é muito simples, vem aqui em novo, vamos pegar um memorando, por exemplo, e aqui em memorando a gente precisa apenas colocar um título, vamos colocar aqui, ó, relatório de horas extras. Posso escolher a partir de qual setor eu quero emitir esse documento, né? Como eu falei para você, se eu tiver em mais de um setor, eu posso escolher a partir de qual que eu quero emitir. Se eu estou numa comissão, por exemplo, e estou trabalhando nesse momento, esse documento é pela comissão, poderia escolher aqui a comissão. No caso aqui, vou manter a secretaria mesmo, poderia definir um prazo, destinos. Aqui a gente tem novas opções de destino. Eu posso encaminhar para um setor, como é bastante comum, ou posso encaminhar também para uma pessoa e um papel de pessoa. Pessoas é quando eu quero mandar para uma pessoa específica e somente ela vai ter acesso a esse processo. Vou colocar aqui, por exemplo, o colega Jader. Então, no momento que eu abrir esse relatório aqui, esse documento, esse memorando, vai ser encaminhado somente para o Jader e somente ele vai conseguir dar despacho nesse documento. Eu quero encaminhar para um setor específico, posso escolher aqui setor, ele vai me trazer toda a relação de setores da prefeitura. Se eu não quiser procurar na lista, eu posso simplesmente escrever, ó, que ele traz para mim. E eu posso também encaminhar tanto para um setor quanto uma pessoa, não tem problema. Ele abre aqui os dois campos. Então eu vou mandar tanto para o Jader quanto para a Secretaria de Fazenda e ambos vão receber esse processo e interagir com esse processo. Tá? Aqui a gente tem também papel de pessoa, então eu posso definir papéis. Então a gente pode criar aqui o papel advogado, auditor fiscal, secretário, prefeito, operador, fornecedor, enfim.
uma infinidade de papéis e o documento é encaminhado para todas as pessoas que estão com esse papel atribuído. Posso colocar uma tag inicialmente aqui, então vou colocar uma tag aqui, por exemplo, com o meu nome. E aqui no texto de abertura a gente vai colocar o texto que a gente colocaria no documento de Word, né? No documento do memorando, enfim. Então eu posso redigir o nosso texto aqui nessa caixa de mensagem. O que a gente tem de novo aqui, pessoal, é que a gente pode utilizar modelos que a gente já tem padrão prontos, né? Você não precisa ficar copiando e colando. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui um modelo de portaria de nomeação, posso complementar com algum texto que eu já tenha colocado aqui, eu posso substituir e ele vai já colocar aqui a nossa portaria de nomeação, por exemplo. Né? Aqui eu estava fazendo um relatório de horas extras, vamos mudar, vamos botar aqui, ó, portaria de nomeação do servidor André. E aqui basta colocar o nome da pessoa. Vamos colocar aqui no nosso exemplo, ó, André Vieira da Costa. Redigi o meu texto, fiz as adaptações que eu gostaria de fazer. Basta vir aqui em confirmar. Para anexar documentos, eu tenho aqui a aba documentos. Posso inserir qualquer tipo de documento. Ó. Então vamos pegar aqui, eu já deixei separado. Vamos pegar 10 documentos aqui. Escolhi os documentos, posso anexar quantos documentos forem necessários, posso assinar todos eles. Aqui eu posso colocar documento de texto, documento de vídeo, documento de imagem, PDF. Para assinatura eletrônica é importante que seja PDF. Para o pessoal da sindicância, por exemplo, que queiram gravar as oitivas, por exemplo, isso aqui fica muito interessante, porque a gente pode, em vez de salvar, né, os vídeos da oitiva num pendrive, num CD, a gente anexa aqui dentro do processo e ele fica disponível sempre que alguém abrir o processo. Se eu quiser assinar esses documentos aqui, ó, basta vir em assinatura e eu escolho quais anexos eu quero assinar. Então, eu não preciso assinar todos de uma vez só, eu posso escolher, eu quero assinar só esse aqui, eu não vou assinar esses outros dois. Não tem problema. Aqui eu defino quem são os assinantes. Vou botar aqui, ó, Maria Silva e vou colocar também o Jada. Então, escolhi aqui quem são os assinantes, basta confirmar e o nosso documento vai ser preparado. Uma vez preparado o documento, aqui estamos com ele gerado. Todos os nossos documentos eles têm essa mesma interface, essa mesma identidade visual. Então, um memorando, um processo, um ofício, todos eles vão ter essa mesma estilização aqui. A gente tem uma linha do tempo com tudo que acontece no processo, desde a abertura até o arquivamento, a apresentação de documentos, solicitações de assinatura, tudo que acontece no processo é registrado nessa linha do tempo. Inclusive, ó, quem já visualizou, se eu abrir aqui, eu tenho as informações das pessoas que visualizaram o processo, data e hora que visualizaram e quantas vezes abriu o processo. Toda vez que a pessoa abriu o processo, vai registrar a data e hora que ela entrou no processo. Aqui a gente tem mais informações, ó, requerente vai trazer as informações do requerente que abriu o processo. Aqui em anexo, ele vai juntar todos os anexos do processo para que vocês não tenham que ficar buscando na linha do tempo, né? Às vezes o processo é muito extenso, então basta vir aqui na coluna anexo e a gente vai ter toda a relação de documentos que foram anexados. Posso baixar todos eles de uma vez só, posso pedir assinatura neles, não tem problema. Aqui em movimento vai trazer as informações de movimento do processo, isso também vai estar presente na linha do tempo, bem como o histórico e as solicitações de assinatura. Aqui nos botões de ação, a gente pode gerar subprocessos a partir desse documento, eu posso incluir taxas, né? Então, se para a continuidade desse processo eu quero incluir uma taxa, eu posso clicar aqui para incluir a taxa e ele vai trazer todos os tributos, né, que foram parametrizados para esse assunto específico. Posso relacionar processos, né? Então eles vão ficar linkados um ao outro. Posso assumir esse processo para dar andamento. Percebam que quando eu clico em assumir, ó, eu posso escolher se eu quero assumir pelo meu setor, se eu quero assumir por todo mundo que recebeu o processo. Vou assumir aqui somente pelo meu setor, vou confirmar e percebam, ó, que liberou o botão para eu fazer o meu despacho. Ou seja, o sistema registra, ó, tudo o que vai acontecendo, quem está assumindo o processo, quem é o responsável pelo processo, quanto tempo ficou com essa pessoa, então a gente tem todas essas informações. Aqui eu posso solicitar novas assinaturas, né? Aqui eu já fiz solicitação de assinatura, está pendente, inclusive já liberou aqui um botão para fazer a assinatura. Além disso, eu posso incluir novos anexos a qualquer momento, posso incluir complementos, posso visualizar a pasta digital, bem como posso também gerar um PDF do processo ou encerrar. Para incluir um anexo, só basta clicar aqui em incluir anexo, escolho qual anexo que eu quero incluir,
e confirmo, e esse documento vai ser juntado ao processo. Ah, eu quero assinar esse documento aqui. Posso simplesmente clicar nele, vir aqui em assinar, e ele prepara o nosso documento para fazer a assinatura. Ó. Posso posicionar, inclusive, aonde que eu quero fazer essa assinatura. Vou marcar aqui que eu quero assinar bem aqui, ó, separador. Clico em assinar e o nosso documento está assinado digitalmente. Muito fácil, muito simples. Aqui ó, tenho documentos pendentes de assinatura, ó, então se eu fizer a assinatura desses documentos que também estão pendentes, posso assinar em lote, seleciono todos de uma vez só, escolho a posição, ó, esse aqui eu vou colocar aqui embaixo, clico em assinar e nosso documento está assinado digitalmente. Se eu voltar ali na tela do processo, percebo que o status da assinatura já está finalizado, beleza? Aqui eu posso ordenar também a forma como eu quero visualizar a linha do tempo. Então, se eu quiser visualizar ela em ordem invertida, para ver o último despacho primeiro, ele vai mudar a sequência para nós aqui. E eu vou enxergar o processo do início para o final. Além disso, né, vamos voltar aqui para a tela inicial. Eu tenho processos com etapas. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o processo 148. O processo 148, ó, ele é um processo de dispensa por limite. Ele já avançou da parte de autorização do gestor, passou pelo orçamento, pedido de empenho. Né? Essas etapas, percebam como elas são dinâmicas. Né? Toda vez que uma etapa é concluída, o sistema dá um check naquela etapa. E eu posso parametrizar quem é o responsável por essa etapa. Ah, isso aqui é o secretário. No orçamento vai para a contabilidade. No pedido de empenho vai para o setor de compras. E aqui na emissão do empenho, a etapa atual está em azul, né? Cinza são as etapas que ainda não foram concluídas. O pessoal da contabilidade vai emitir o empenho. E aqui a gente tem uma coisa muito legal. Eu não preciso mais sair do processo digital para ir lá no CP emitir o empenho. Eu posso daqui mesmo, ó, clicar em empenho e solicitar a emissão do empenho. Muito bem, interagindo contigo, André, um pouquinho aqui, né? Então, dinamismo no processo digital, eu aciono uma funcionalidade que é de um sistema de gestão. Vamos emitir sim, André. Vai passando aí, preenche o ano do processo 2025, processo 2022. Perceba aqui, André e pessoal, que tem 3 informações que ele já trouxe pré-definido aqui. Ano do processo digital, volta lá, 2281 vai ser o código aí depois, mas aqui, ó, perceba, ó, para quem conhece missão de empenho, pessoal, essas 3 informações ele já herdou nativamente do processo digital, que nós estamos falando do processo digital 148. É ele que está comandando essa emissão de empenho, certo, André? Perfeito. Então ele já assumiu naturalmente essa informação na emissão de empenho e a gente vai seguir com a emissão de empenho agora normal. Então vamos lá. Despesa 2281, credor 10. Não. Vai passando, tem algumas abas que a emissão de empenho a gente vai passando, põe um valor aí qualquer, um valor baixo, quantidade 1, valor 1, põe um histórico aqui, André, para a gente poder ter o empenho emitido. Quantidade 1, valor 1. Isso, dá um insere e um gravar. Essa tela, pessoal, é a de emissão de empenho normal da contabilidade. Imprimir nota de empenho, sim, né? Ela pode pedir alguma informação da fonte utilizada na impressão aqui, que é essa mensagem, mas não tem problema. Teste de impressão, não. É a tela normal da emissão de empenho. Feito ela, fecha ela aí, André. A hora que o André agora mostrar para a gente aqui no processo digital, a gente percebe que ele acabou de fazer a movimentação, incluindo os dados aqui do empenho, com os dados detalhados do empenho, quais são os signatários que precisavam fazer a emissão, né? Se a gente for ver aqui o empenho que ele acabou de emitir. Então, esse é o sentido da transformação digital, André e pessoas. É o processo digital conseguindo trazer nativamente o acesso às funcionalidades dos sistemas de gestão. Aqui é só um exemplo, a emissão de empenho, que ela é muito utilizada, né? Mas isso a gente tem que compreender que funcionará dessa forma para qualquer rotina do sistema, inicialmente em todas as áreas de contratação, que é licitações, e execução orçamentária e pagamento, que é contabilidade e tesouraria. Então,
todas essas funcionalidades poderão ser chamadas, né, executadas a partir do próprio processo digital, André. Pô, isso aqui ficou muito legal, né, cara? Porque eu não preciso sair aqui do processo digital para ir lá no CP fazer uma liquidação, fazer uma emissão, para fazer o próprio pedido de empenho, né? Eu posso fazer direto daqui, simplesmente chamo aqui Perfeito. qual é a rotina que eu quero utilizar e ele vai abrir para mim. Coisa que ficou muito bom também é que aqui na aba itens, ó, ele me traz todos os empenhos que foram gerados nesse processo, de forma separada e com todos os detalhes, né, as informações desse empenho aqui. Voltando E pro. é Pode falar, Jader. importante destacar, André, sim, é importante destacar que esse processo já tem vários empenhos emitidos ao longo da linha do tempo dele. Então, se a gente fosse percorrer a linha do tempo aqui, o André está fazendo isso agora, a gente enxerga vários empenhos emitidos, né? Exato. Então, esses vários empenhos emitidos na linha do tempo, se quiser ver de uma forma rápida, fácil, é naquela aba que o André estava fazendo a explanação. São alguns empenhos já emitidos aqui. É a facilidade, é de fato o sentido da transformação digital, como eu falei anteriormente aí. Perfeito. Voltando aqui, ó, por exemplo, até para a gente localizar esse empenho amanhã depois, ó, poderia simplesmente vir aqui na palavra-chave, colocar o número do empenho, mandar buscar, e ele já vai trazer aqui o processo que tiver esse empenho, né? Isso aqui facilita bastante a vida da contabilidade, da tesouraria no dia a dia, né? Além disso, a gente tem como criar módulos customizáveis aqui, né? Então a gente vai entender a necessidade do município. Se for necessário criar algum módulo adicional, a gente consegue fazer também, né? Aqui a gente vence o processo digital. Jader, quer comentar alguma coisa? Sim, é importante a gente deixar claro aqui uma apresentação de uma maneira muito sucinta, né? Existe aberturas para configurar formulários dinâmicos, né? Que são aquelas informações que você precisa alimentar conforme a natureza, o assunto de um processo digital. Você pode requerer que sejam informadas, aí está, ó, N informações adicionais, além do normal da abertura de um processo, ou seja, há uma abertura, uma liberdade de o assunto solicitação de vaga em creche ou um outro assunto qualquer que se tenha para que se solicite as informações necessárias, como se fossem nativas da solução. E assim ela é, na verdade, Isso, né? isso aqui é tudo recurso para a transformação digital, né, Jader? Eu posso fazer, por exemplo, um formulário de diárias. O município geralmente tem um formulário de diárias deles lá. A gente pega e coloca isso dentro do processo digital de modo que eles possam solicitar as informações das diárias por aqui, inclusive definindo quais são os campos obrigatórios, né, de forma que diminui o retrabalho do pessoal que analisa as diárias. Muitas vezes falta alguma informação. Então, é uma ferramenta muito robusta nesse sentido e muito customizável, né? Perfeito. Esse gancho feito, André, acredito que a gente possa navegar no portal de serviço, né, numa explicação também alto nível nele, e acredito que a gente possa fazer uma interação com o processo, né? Portal de serviço, um pedido do cidadão, depois e uma atuação aqui na retaguarda, que é o servidor público atuando nele. Mas acho que Perfeito. inicialmente você faz a apresentação global dele. Perfeito, então. Pessoal, loguei aqui no portal de serviços com o usuário cidadão. Poderia logar também com o login único do governo federal. Aqui a gente tem nossos cards de serviços integrados ao sistema de gestão. Posso fazer a busca de um processo por uma palavra-chave, posso buscar por categorias, essas categorias a gente vai criar junto com vocês. Posso navegar por perfil, perfil servidor, vai me trazer serviços voltados ao servidor, perfil cidadão e perfil empresa, né? Aqui a gente também tem acesso à carta de serviços, posso abrir ouvidoria, posso abrir uma LAI, também posso ver informações das secretarias ou voltar para o portal de acesso. Aqui eu também tenho, ó, a caixa do cidadão. Vou logar aqui rapidinho, porque aqui a gente já traz também o conceito do domicílio eletrônico do cidadão. Então, o cidadão fazendo a adesão ao DEC, ele pode receber os comunicados, né, por aqui, sem mais a necessidade da gente ter que encaminhar cartas ou ir atrás do requerente de outras formas. Tá? Voltando aqui na tela principal, a gente tem o card Meus Débitos, onde o contribuinte ele consegue, a partir de agora, acessar todos os débitos dele. Aqui a gente vai ter os acordos de parcelamento, sumários de parcelas, anos de assinatura, acordo dos estornos, situação das parcelas. Então, ele traz todas as informações aqui. Além disso, a gente consegue filtrar vendo os pendentes, os pagos, os cancelados, os já autuados, reparcelados. Eu posso ver todo mundo.
E eu coloquei aqui no nosso filtro, né, para trazer os pendentes. Então percebam que eu tenho todos os meus débitos pendentes junto ao município aqui. Eu posso selecionar todos e gerar os boletos. Para nossa apresentação aqui, eu vou gerar de um só. Vou pegar esse último aqui, ó, e mandar gerar os boletos. Percebam que ele vai preparar para nós aqui o documento e vai me trazer todas as formas de pagamentos possíveis. Isso aqui facilita bastante, né? Então ele já me trouxe aqui o QR Code do Pix. Se eu estiver navegando pelo celular, que provavelmente vai ser a opção mais óbvia do usuário, né? Vai estar acessando pelo celular dele, não vai conseguir ler o QR Code. Ele pode utilizar aqui o Pix copia e cola. Então ele copia para a área de transferência e consegue ali no aplicativo do banco realizar o pagamento. A gente tem também o código de barras, ou da mesma forma eu posso copiar a linha digitável do código de barras. Também posso baixar o boleto e compartilhar com o aplicativo do banco para estar realizando o pagamento. Então percebam a facilidade, né? O cidadão, logo no portal de serviços, tem acesso a todos os débitos dele, porque ele está consultando isso aqui em tempo real lá no AR, e já consegue fazer a quitação dos débitos dele. Se eu vier aqui em meus imóveis, funciona de forma semelhante, né? Então aqui eu vou ter acesso a todos os imóveis do cidadão que está logado. Então ele consegue ver chave de inscrição, número do cadastro, qual que é o vínculo dele, logradouro, bairro, número e aqui o principal, né? Posso ver as informações financeiras do imóvel, posso abrir no mapa para localizar aquele imóvel, emitir certidões, visualizar dados adicionais, emitir o espelho do cadastro, bem como também emitir a certidão de valor venal, tá? Além dos imóveis, a gente tem aqui minhas empresas, então o usuário que tiver empresas no município vai ter acesso a esse card também, onde ele consegue ver o cadastro, qual que é o vínculo dele, o nome, nome fantasia, logradouro, bairro, número do imóvel, e aqui também temos como abrir no mapa para ver a localização da empresa, posso emitir certidões, visualizar informações financeiras, né? Vou até abrir um aqui para mostrar para vocês. Então ele vai trazer as informações financeiras dessa empresa aqui. Ó, no caso, essa daqui eu acho que não tem nada. Mas eu vou pegar um outro exemplo para. Ah, carregou. Então aqui, ó, temos o Simples Nacional, temos autuação, taxa de fiscalização. Então ele vai trazer aqui, tinha bastante coisa. Essa empresa aqui está com bastante coisa no registro dela. Então a gente vê as informações financeiras dessa empresa. Posso listar o quadro societário, ó, então aqui eu tenho João de Teste com 50% de participação, aqui o Victor mais 50%, início, fim, bem bacana. Também posso visualizar os dados adicionais e também emitir o espelho do cadastro. Essa é a parte de empresas. Se eu vier aqui em meus empenhos, isso aqui ficou muito legal, uma integração direta ali com o CP. Eu tenho o número de empenho, unidade gestora, nome do credor, CNPJ, o número da licitação e aqui a empresa consegue visualizar, né, o valor empenhado, liquidado, anulado, descontos, valor pago. Se eu clicar aqui para visualizar essas informações, ele me traz um dashboard dos valores do empenho. Ó, valor empenhado, liquidado, descontos, anulado e valor pago. E aqui, ó, um por um, ó, empenho 288, emissão, o valor do documento. Então, isso aqui ficou bem bacana também. Vamos voltar aqui. Vou mostrar para vocês agora a parte do servidor público, né? Percebam que a gente uniu todos os serviços que a gente tinha em um lugar só, né? Por isso que a gente chama de portal de serviços. Aqui a gente tem o que a gente chamava de portal do servidor, só que muito mais completo. Se eu acessar aqui o portal do servidor, ó, ele vai trazer todos os dados do servidor, dados de matrícula, dependentes, informe de rendimentos, já no padrão da Receita Federal. Posso fazer download, enfim, vai ter os períodos de concessão, períodos aquisitivos, bem como os contra-cheques e as margens consignáveis. Tá? Então eu consigo visualizar todas as informações do servidor direto aqui no portal de serviços. Voltando, eu tenho também aqui meus processos, onde eu consigo acompanhar todos os processos que eu abri. Então aqui eu abri alguns processos, a vaga em creche, pedidos de diária, matrícula de aluno, tenho aqui numeração predial, então, eu posso estar abrindo solicitações e acompanhando também aqui pelo portal de serviços. Se eu quiser, por exemplo, abrir um processo, né? Muito simples. Basta vir aqui, pesquiso pelo serviço que eu estou procurando, coloquei vaga, olha, ele já me listou aqui a solicitação de vaga em creche. Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou abrir uma solicitação de vaga em creche, tem um novo. Ele me trouxe aqui algumas orientações, fundamentação, ok. Já li, vou para o próximo. Ele me pergunta quem é o requerente principal. Vou usar aqui o nosso próprio usuário. Então, coloquei o CNPJ dele, ele já identificou quem é a pessoa. Posso abrir em nome de terceiros, né? Posso abrir para minha avó, para o meu avô, enfim. Aqui na solicitação de abertura,
Eu posso colocar o meu texto de solicitação, aqui é a solicitação de vaga em creche, ele já traz um modelo pré-definido, posso colocar mais alguma informação que eu acho que seja importante aqui. Se eu for em próximo, ó, ele já trouxe aquele formulário que a gente mostrou para vocês anteriormente dentro do processo digital. Então aqui ele pede o nome da criança, vou colocar aqui, ó, Mariazinha Vieira, data de nascimento, vamos botar 2023, nome do responsável, André Vieira, grau de parentesco, pai, e aqui eu posso escolher a creche. Isso aqui eu construí através da ferramenta do processo digital, né, a ferramenta de formulários. Eu construí esse formulário e defini quais são as informações que tem que aparecer aqui. Vou colocar que a gente vai colocar ela nas estrelinhas brilhantes. Beleza, vim aqui em próximo, posso colocar documentos obrigatórios, ó, então aqui está me exigindo que eu importe uma certidão de nascimento, ó, esse item é obrigatório, basta clicar aqui, escolho o anexo, e venho aqui em próximo. Aqui eu posso colocar mais anexos que eu queira complementar, né? Então tem os anexos obrigatórios, ou seja, a gente define quais são os anexos obrigatórios. E aqui eu posso colocar qualquer anexo complementar. Vou apenas confirmar. Ó, foi gerado um processo, processo número 151. Tá? Então aqui eu posso visualizar os dados do processo. Ó, já está em andamento, esse processo já foi aberto. Vamos entrar agora internamente, o usuário Maria novamente, para ver como é que chegou esse processo 151. Então eu vou acessar aqui o portal de acesso, vou colocar as informações aqui do usuário servidor, vou entrar como servidor novamente e vou vir aqui no processo digital. Aqui no processo digital já tem que ter uma solicitação número 151. Isso aí, ó. Percebam que ele está até em destaque, né, perto dos outros, ó, porque ele não foi lido ainda. Se eu acessar aqui a solicitação número 151, a gente tem as informações, ó, da solicitação do José da Silva, onde ele solicitou para Mariazinha, né, a vaga na creche Estrelinhas Brilhantes. E aqui a gente tem as etapas do processo, conforme as pessoas forem tramitando dentro da prefeitura, vai passar por uma análise de documentos, depois para um deferimento, e aí o cidadão vai acompanhando tudo isso lá pelo portal de serviços. Se for necessário solicitar a assinatura do cidadão em algum momento, né, posso vir aqui, ó, solicitar a assinatura. Vou pedir assinatura aqui, vamos botar assim, ó, termo de aceite. Vou escolher aqui o documento, já está escolhido, vou colocar que o José vai assinar. Então eu venho aqui, ó, José da Silva, adicionar assinante e vamos confirmar. Ó, pronto, foi gerada uma solicitação de assinatura. Quando o José assinar esse documento aqui, vai voltar a ficar assinado aqui. Eu vou entrar no portal de serviços para a gente realizar essa assinatura lá pelo portal de serviços. Então vou logar aqui como José. Percebam que eu já tenho aqui, ó, na minha lista de assinaturas pendentes, ó, solicitações de assinatura. Então venho aqui, ó, tem o termo de aceite que eu acabei de mandar. Posso clicar aqui em realizar assinatura. Olha, ele carregou para mim o documento. Venho em próximo. Posso posicionar onde é que eu quero a minha assinatura. Posso rejeitar se for necessário. Clico aqui em assinar. E prontinho, nosso documento já está assinado. Vamos voltar lá no processo digital para ver como é que ficou. Então vou aqui no portal de acesso, vou logar como servidor, né? Percebam que eu fiz a via do cidadão servidor, né? Rapidinho aqui com vocês, para a gente exemplificar como é que essa interação é fácil, é rápida, do servidor junto ao cidadão. Então, entrando no processo aqui, já está o status, ó, finalizado, que o José já fez a assinatura digital. Tá? Essa assinatura digital ela é amparada pela nossa própria plataforma, então o usuário não precisa ter um certificado digital, ele é emitido pela plataforma. A gente pode, inclusive, ó, a partir das preferências, a gente tem uma infinidade de parâmetros de preferência, né, pessoal? A gente pode fazer a importação do nosso certificado A1 avançado aqui dentro da plataforma. Eu posso configurar quais notificações eu quero receber, inclusive personalizar a minha assinatura, tanto no carimbo de assinatura, que é aquele da assinatura eletrônica, quanto na assinatura normal dos documentos, quando eu estou redigindo algum documento. Também pode ser personalizado por aqui. Então percebam a ampla gama de recursos, né, que o processo digital nos entrega. Eu vou aqui em assunto rapidinho, só para mostrar para vocês esse solicitação de vaga em creche. Ó, eu tenho vários assuntos cadastrados. Eu vou pegar esse específico, ó, vaga em creche, e vou mostrar para vocês que eu consigo, por exemplo, a partir daqui,
Ó, definir quais são as taxas que eu quero que sejam cobradas nesse assunto, definir quais são os documentos obrigatórios para esse assunto, no que eu coloquei que é obrigatório certidão de nascimento, tudo parametrizável, inclusive quais as etapas do processo, da mesma forma como a gente tem lá as etapas do processo de dispensa, eu posso configurar para serviços como esse, né? Então o usuário ele tem toda essa gama de customização para que ele consiga transformar digitalmente todas as rotinas do dia a dia, né? Finalizamos aqui o portal de serviços e processo digital. Quero mostrar para vocês agora o nosso assistente virtual, né? Para isso, eu vou logar aqui no meu WhatsApp. Enquanto você vai entrando aí, o André, então, fez as vezes dos dois usos, né, pessoal? Do cidadão lá no portal de serviço e também do servidor público aqui dando andamento ou interagindo, né? Para dar clareza para vocês quão dinâmico é e quão fácil é para o cidadão encontrar as suas informações lá no portal de serviço. E realmente é fácil, né? A informação ela tem que ir de encontro, ela tem que ir ao encontro do cidadão, né? Pronto, pessoal, estou com o WhatsApp aberto aqui. Vamos chamar aqui o nosso assistente virtual. Ele vai nos identificar e na sequência vai nos trazer alguns serviços. Aqui ele vai listar para nós, ó, as secretarias. Então aqui eu tenho serviços da Secretaria de Fazenda, da Sala do Empreendedor. Poderia configurar para a Secretaria de Educação, poderia configurar Secretaria de Saúde, enfim, qualquer secretaria para receber os serviços. Aqui, antes de entrar no serviço da Fazenda, por exemplo, né, os nossos serviços integrados ali com a R, eu vou solicitar o agendamento de férias, como se eu fosse um servidor. Então eu vou colocar aqui, ó, gostaria de agendar minhas férias. Ele vai me identificar, eu informo sua matrícula, vamos colocar a matrícula. Na sequência aqui ele já vai me pedir ó, o CPF, vamos nos identificar com o CPF. E ele vai realizar a consulta ali, se a gente tem direito a férias, né? Então agora de momento estou verificando seus períodos aquisitivos no sistema de gestão de pessoas. Ó, você tem direito a 30 dias de férias, informa uma data para o início. Vamos colocar aqui, ó, 1º de setembro. Quero tirar férias no mês que vem já. Coloquei aqui 1º de setembro de 2025. Aqui ele me pediu para informar a data para o fim das férias, né? Então vamos colocar aqui 30/9/2025, vamos tirar os 30 dias de férias. Maravilha, hein? Aguarde um momento, estou processando a sua solicitação. Ok, vamos esperar aqui que ele faça essa consulta. Ó, pedido processado, o número do meu protocolo é o 128/2025. Após a autorização do seu gestor, será incluído no sistema de gestão de pessoas. Avisarei quando estiver concluído. Então foi aberto um protocolo que foi encaminhado para o meu gestor, que vai aprovar ou não esse meu pedido de férias. Muito legal. Então, vamos dar um ok aqui. Ele provavelmente vai me oferecer mais serviços aqui. Vamos utilizar. Ó, bem-vindo ao autoatendimento. Vamos ver os serviços da Fazenda. Então, escolhi aqui Secretaria de Fazenda. Ele vai me listar a carta de serviços da Secretaria de Fazenda. Vamos pegar aqui, por exemplo, certidões. Certidões. Vamos pegar uma certidão negativa aqui. Vamos pegar de imóvel. Vamos informar o índice cadastral. Já tenho um que deixei na mão. E vamos colar. Ó, informei o meu cadastro. Ele está fazendo a consulta lá no AR. E vai trazer para nós o documento. Olha que legal. Ele já trouxe para nós o documento. Vou abrir aqui o documento. Olha, ele trouxe para nós uma certidão de débitos. Ok, vamos voltar aqui para o nosso bot. Vou continuar. E eu quero solicitar um outro serviço. Vamos ver nossos débitos. Então eu vou informar aqui que eu quero guia de impostos. Ele vai nos perguntar se é pessoa física ou jurídica. Eu vou botar que é pessoa física. Ó, vamos informar aqui, ó, os 4 primeiros dígitos do CPF. É 4780. Vamos pegar aqui do cadastro econômico, por exemplo. E ele vai trazer para nós o demonstrativo de débitos. Índice cadastral novamente. Vou utilizar aquele mesmo que a gente colocou antes, 14264. Que é desse cadastro aqui.
e ele vai listar para nós, ó, débitos vencidos, a vencer, todos. Eu vou escolher todos aqui. Ó, por favor, aguarde, estou gerando o demonstrativo de valores e as formas de pagamento. Então ele está fazendo essa consulta lá no AR em tempo real para o contribuinte através do WhatsApp. Vai listar para o contribuinte todo o demonstrativo de débitos do contribuinte e ainda vai oferecer as formas de pagamento. Ali a gente vai ter Pix, guia de recolhimento, o próprio boleto, né? O código de barras. Então vamos pegar aqui, por exemplo, guia de recolhimento. Olha, ele já trouxe para nós aqui valor lançado, correção, juros, multas. Eu pedi a linha digital, a guia de recolhimento, e ele já me trouxe aqui a guia de recolhimento para que eu possa fazer o pagamento dos meus débitos. Se eu continuar aqui, ele vai voltar e a gente pode consumir outros serviços, né? Então percebam, pessoal, a gente trouxe tudo isso para dentro do WhatsApp. Todos os serviços que vocês já atendem no munícipe, né, no dia a dia, que ele vai até a prefeitura ou que ele vai atrás do portal de serviços para conseguir isso aqui, ele faz direto no WhatsApp, literalmente na palma da mão dele. De novo, né, esse overview que a gente fez, ele é rápido, ele é focado, direcionado para passar para vocês a nova geração de produtos e por que a gente entende que esse é o caminho da transformação digital, né? Nossa missão, ela é muito clara. Ela vem para acelerar a modernização das cidades brasileiras, sem complicação, com uma tecnologia acessível, mas muito centrada nas pessoas. E nós, André, estamos aqui para construir com todos os nossos clientes esse novo padrão de gestão pública. Acho que era isso. A gente agradece, né, André, a participação.